Bom, sejam bem-vindos a mais um podcast, no Desi Podcast, né? E hoje estamos com o nosso convidado José, nosso convidado Daniel, e hoje o nosso querido Davi não estará presente, mas claramente vamos estar aí gravando mais um podcast aí, a crise de Ni com vocês. O que foi a crise de Ni e o que mais caracterizou a elevar em 1929 a tudo isso? Bom dia a todos. A crise de 1929, ocorrida entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea. Essa crise ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 1929, nos Estados Unidos, quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York, a qual a economia mundial estava integrada na época, despencou bruscamente, provocando a sua quebra. A quebra da Bolsa de Nova York desencadeou, por sua vez, a Grande Depressão Americana, que durou até meados dos anos de 1930. Zé, por que a União Soviética não sentiu os problemas gerados pela crise de 1929? A União Soviética não afetava pela grande crise de 1929 por um simples fator que era um país socialista. Logo, a crise de 1929 foi um evento que afetou o mundo capitalista. O socialismo fechava suas portas para relações exteriores, logo não sofreu suas consequências com a crise de 29. A União Soviética não mantinha relações com países capitalistas, possuía uma economia muito fechada. Basicamente, todo o recurso utilizado no país era proveniente dele mesmo. Era uma ação quase que autossuficiente. Nesse ponto da história, o socialismo foi uma vantagem para a União Soviética. Bom, Zé, entre os fatores que ocasionam, né, a crise de 1929 nos Estados Unidos, o que acabou sendo mais destacado naquela época? A crise de 1929 foi uma consequência da grande expansão de crédito por meio de oferta monetária, a emissão de títulos de dinheiro. Levava ao cabo da Federação Reserve System, é o Banco Central dos Estados Unidos naquela época, desde os primeiros anos da década de 1920. No ano de 1929, essa expansão precisou ser freada pelo governo, já que o ajuste de contas precisava ser feito. O governo então parou de expandir a moeda monetária e começou a operar uma política de restrições de empréstimos. Temendo a desvalorização da moeda, muitas pessoas e empresas retiraram suas reservas do banco, dando início a um processo de recessão. Dani, para conter os efeitos, né, de depressão que ocorreu após a crise de 1929, o governo dos Estados Unidos ele lançou meio que um programa intitulado Entre Tudo Isso e como tudo isso ocorreu. Bom, o novo acordo foi aplicado à economia americana no início dos anos 1930, pelo então presidente Herbert Hoover, e na sequência ampliado por seu sucessor, Franklin Roosevelt. Esse plano consistia em ampliar a oferta de crédito para empresas a fim de estimular novamente a economia. Dani, para conter os efeitos, né, de depressão que ocorreu após a crise de 1929, o governo dos Estados Unidos ele lançou meio que um programa intitulado Entre Tudo Isso e como tudo isso ocorreu. Bom, a depressão americana de 1929 afetou todo o mundo. Haja em vista que o mercado internacional, nessa época, já era plenamente integrado em virtude da junção entre capital financeiro e capital industrial, e a Inglaterra era o principal país que usava padrão ouro de reservas monetárias nessa época. E sua moeda, a libra, era identificada com o preço de ouro no mercado. Com isso, o abandono do padrão do ouro. As referências monetárias internacionais passaram a ficar em um nível artificial, tornando assim a crise global. Dani, o que não pode ser considerado uma consequência de crise econômica que aconteceu em 1928? Bom, a NEP ela foi uma medida anterior à crise de 1929, tomada pelo governo de Vladimir Lenin, que por meio desse programa ele permitia que algumas ações econômicas da natureza capitalista convivessem com outras de feição socialista. E segundo Lenin, a NEP era uma medida temporária e necessária para que a economia russa tivesse condições, né, de se recuperar após todo o desgaste sofrido com as guerras internas e também externas.